Então, agora, tudo nos conformes. Nós continuamos lendo o segundo livro da série, né, sobre a transição planetária do Divaldo, psicografou, né, o Manuel Filomeno de Miranda, e nós estamos no amanhecer de uma nova era. E na semana passada a gente começou a ler algumas informações sobre o preparo, né, dos espíritos, dos missionários estão retornando à Terra para participarem, né, de alguma forma desse momento, né, de mudança, não só do planeta, mas que afetará decisivamente a vida de todos nós. Num futuro que para a gente, em termos terrenos, pode parecer longo, mas que para a espiritualidade não é nada, né? E continuando aqui, né? É natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante, agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta, em razão da condição primária de alguns dos nossos habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão, que, ao lado desses, conseguirão vencer as urdidas e programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situação mais própria a mundo de regeneração. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque eu não sei se vocês acompanham outros grupos, né? Outros médiuns. E de um tempo para cá, tem se tido muita conexão com espíritos que se apresentam vindo de outros orbes, né? Ou de outros planetas, né? Isso tem se tornado muito comum. Até o Gustavo, né, o primo do Ismael, quando a gente estava junto já há mais de 20 anos atrás, ele já relatava, durante trabalhos espirituais, a participação de seres que ele dizia que se apresentavam como de outros planetas, né, em que ele descrevia, né, que eles chegavam como naves espaciais semelhante às imagens que a gente vê em filmes de ficção científica, né? Então, tudo isso vai se casando, né, com o que o Manuel Filomeno de Miranda está falando aqui, né? Esse trabalho é tão grande, precisa de tanta dedicação, que vão retornando espíritos já preparados, né, para isso, daqui da Terra, né, que já estiveram aqui na Terra, mas também missionários de outros planetas que já passaram por situações parecidas, né, que vêm para auxiliar com a sua expertise, né, com o seu conhecimento, para que isso tudo flua conforme a espiritualidade planejou. Silvia, antes de tudo que você falou, só vou falar de outra forma. Que existe equipes no plano espiritual de engenheiros siderais que já são preparados para isso. Então eles vão de planeta em planeta fazendo essa transformação, essa mudança. É tipo a gente dizendo que a equipe de socorro para isso, equipe de socorro para aquilo, é a mesma coisa. Não muda nada, a configuração é a mesma. Eu quero falar no sentido de equipe, entendeu? É só isso. Exatamente. São vários especialistas diferentes para o todo funcionar, né? É isso aí. Então, visitemos agora esse santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre.
Minha imaginação não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que ora visitávamos. Havia no ar um suave perfume carregado levemente pela brisa do dia. Uma luminosidade peculiar que não era originada na irradiação solar banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva, correspondendo à de uma cidade terrestre de médio porte. Aqui só um adendo rápido, né? Primeiro, né, essa coisa que ele fala aqui, né? A minha imaginação não conseguia, né, ver uma cidade, né, ajardinada, né, tão bonita, né? E isso a gente já viu, até o Djaí fala várias vezes, né, que quando ele desdobra tudo, as coisas são muito mais fantásticas, a gente não tem como descrever, de tão assim fora do nosso capacidade de imaginação, de como tudo é tão mais perfeito, tão mais belo. E um outro ponto é quando ele diz aqui, ó, uma luminosidade peculiar que não era originária da irradiação solar. Então a gente está acostumado a ver espíritos elevados, eles têm muita luz, brilha, e essa luminosidade vem exatamente daí, da vibração do lugar. Da mesma forma que esses espíritos, a gente chama eles de iluminados, isso é em função da energia que eles têm, da vibração que eles têm, esses locais também. Então, eles são iluminados sem precisar de uma fonte externa de luz. Como a Terra se ilumina porque tem o Sol brilhando. Eles se iluminam pela própria luz da energia que eles emanam. A movimentação era expressiva, correspondendo à de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se, encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana, adornada de jardins com árvores que eu desconhecia, enquanto veículos, algo diverso dos nossos, flutuavam acima do solo, em movimentação equilibrada, sem exageros de velocidade. Aves canoras de belíssima plumagem, vez que outra, cortavam o ar embelezando a natureza em si mesma rica de imagens coloridas. No pórtico de entrada, aguardava-nos um espírito nobre que nos recebeu com jovialidade e ternura. O mentor, sem articular palavra oral, apresentou-nos o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista, saudando-nos afavelmente. Eu me encontrava, sinceramente, deslumbrado com as ocorrências que se sucediam em um caleidoscópio de rara beleza. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Pensando, sem muito esforço, os sons que seriam emitidos partiam da mente em modulações internas, que eram captadas por todos nós. Muitas vezes, na Terra, perguntávamos como seria a comunicação nas esferas superiores da vida, e agora podia vivenciar a experiência encantadora. Conforme me referi, oportunamente em outra obra, os espíritos apresentavam-se com as mesmas características terrestres, sem qualquer forma de exotismo ou de cor estranha, um pouco mais delgados e de estatura regular, correspondente a 1,80 m, mais ou menos, com a harmonia da forma e beleza em comum, irradiando simpatia envolvente. Conduziu-nos por larga e bem desenhada avenida, entre construções quadrangulares de material fluídico, que permitia ver-se o interior de algumas, enquanto outras faziam recordar algumas universidades americanas, cujos edifícios espalhavam-se pelos campos a perder de vista.
Caminhamos aprazivelmente por uma distância de pouco mais de 100 metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de 3 pisos, cuja entrada ampla e muito bem equipada de aparelhos que apresentavam algumas das suas salas. Ascendemos ao segundo andar, onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos, conforme identifiquei depois da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas, informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcione no futuro do planeta Terra. Com especial deferência ao nosso mentor e bondade para conosco, o diretor da área explicou a necessidade de adaptação dos visitantes de outra dimensão às condições planetárias em que deveriam operar. Conduzindo-nos a outra sala, podemos observar que um número expressivo de espíritos encontrava-se sob fortes jatos de energia luminosa, em concentração profunda. Naquele estado, concentrados nos objetivos que os traziam à Terra, desdobravam as características de expansibilidade perispiritual, neles quase que absorvidas pelo espírito, a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal de que se revestiriam quando no ministério reencarnatório. Então, vê como essa preparação, né, ela é complexa, né? Os espíritos entram em contato com energias mais elevadas e numa concentração profunda, né? Mais ou menos como a gente faz, né, com as devidas proporções, né, entre um caso e outro, né? Quando a gente começa a se preparar para o nosso encontro aqui, né, que a gente procura elevar o pensamento, se envolver nas melhores vibrações, captar as melhores energias, né? Eles fazem isso para conseguir realizar os trabalhos, né, de manipulação, né, das energias, plasmar as necessidades do seu processo reencarnatório de retorno à Terra. À medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, em face da necessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados, limitados. Atingindo uma faixa mais elevada, o ser espiritual proporciona o renascimento por meio do automatismo, tendo como modelo a forma saudável e bela, cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior. Então, tudo isso que a gente fala, né, de reforma íntima, não é só mental, não é só moral. Isso tudo vai influenciando na formação dos nossos próprios corpos, né, intermediários, né, que vão fazendo as várias camadas de ligação do espírito ao corpo físico, né? E enquanto a gente vai tendo necessidade de reencarnar, a cada jornada reencarnatória que a gente vai evoluindo, aprendendo novos conceitos, se livrando de antigos, a gente vai também aprimorando não só o nosso intelecto, as nossas qualidades, como toda essa energia, todos esses corpos ao nosso redor, para nos prepararmos melhor também para a próxima encarnação. Isso para mim é muito assim, extraordinário, né? Então a gente evolui sobre todos os aspectos, até que vai chegar um ponto que a gente vai estar tão evoluído, os nossos envoltórios vão estar tão evoluídos também, que as necessidades reencarnatórias vão ser mínimas, ou, caso necessárias, em orbes tão evoluídos que as formas de apresentação ali
sejam totalmente diferentes e extremamente fora da nossa capacidade intelectual de compreensão. Silvio, pegando o gancho que você acabou de falar aí, o que acontece? Tem no nosso essa evolução espiritual também, como você acabou de falar, será acompanhada com uma evolução também do nosso corpo material e os outros corpos. Então, um exemplo, que nós temos dois órgãos, vamos falar assim, não é órgãos, é o cóccix e o outro agora me fugiu o nome, essa que a gente às vezes faz cirurgia, como é que é o nome? Apêndice. São dois órgãos, vamos falar assim, órgãos, que deixou de ter sua função, em virtude da nossa evolução. Assim como esse caso que a gente acabou de falar aí, existem órgãos que também irão ser desenvolvidos para que esses espíritos mais evoluídos possam habitá-lo nele, entendeu? Isso aí é um fato. É isso só que eu queria acrescentar. Não sei se a Maria José levantou a mão sem querer, o dela está acionado ali. Ah, não, eu nem percebi, deve ter sido na hora que eu liguei. Eu não peguei mais nele, coloquei aqui, tá? Desculpa. Desligar aqui. Pronto. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava ao espírito um retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiam nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. Esse parágrafo, vou até repetir como ele é importante. Aquela operação de remodelagem na esfera espiritual facultava ao espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiam nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. E isso vem bem de acordo com o que o Djair falou também, né? Essas mudanças vão acontecendo, né? Cada vez que a gente está do lado de lá e começa a se preparar para voltar, a gente, em algum momento, revê situações penosas nas nossas encarnações para que a gente não venceu, né, que a gente não conseguiu se equilibrar diante delas, para se adaptar melhor, para que o nosso corpo se adapte melhor àquelas situações também. Não é só uma coisa de concentração, de mudança de pensamento, não. Os nossos corpos também se adequam às condições que nós vamos enfrentar. Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual nos moldes terrenos. E enquanto isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários do nosso orbe, a fim de que se acostumassem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar-lhe o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Todas essas informações eram-nos transmitidas mentalmente, em formoso processo de telepatia, como acontecia às vezes em determinadas intervenções de trabalhos espirituais, que nos permitiam captar o pensamento dos mentores e até as ocorrências que tiveram lugar na existência dos pacientes. Diego, só pegando só um minutinho aí. Manda aí. Só um minuto para tu ver. Você falou uma palavra que eu achei interessante, telepatia. Nós sabemos que existe isso. E isso aí no futuro, quando nós encarnarmos com um espírito mais evoluído, isso será comum. Será no dia a dia, nós iremos, pelo menos aqui a gente entende, né? Isso será comum, nós iremos nos comunicar pela telepatia, que a gente sabe que está embrionária ainda, só isso. Exatamente, são os insights que a gente tem, né? Às vezes aquelas ideias, né, que surgem na nossa cabeça, né? E isso é muito comum, não só em trabalhos espirituais, mas em qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes
vem uma ideia de como você soluciona um problema, como você resolve determinada situação. Isso não deixa de ser uma forma de telepatia, de que alguém, alguma energia, de alguma forma, te leva aquela mensagem. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovia-nos, elucidava-nos muito mais do que por meio das palavras. Desapareciam quaisquer dúvidas, porquanto, ao reflexionar, à medida que tomávamos conhecimento das informações, automaticamente recebíamos também o esclarecimento, sem necessidade de interrogação. Dr. Bezerra, que certamente estava familiarizado com todo aquele trabalho, havendo sido o intermediário para conduzir-nos àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar e de alegria, igualmente falando-nos da terra, do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas voltadas para o bem pudessem fruir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente 2 horas estivemos sendo instruídos pelo nobre cientista, anunciando-se o momento do nosso retorno. O amado benfeitor agradeceu em nome de todos nós a deferência dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da Esperança, despedindo-nos jubilosamente. Foi, nesse ínterim, enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da Torre de Vigia no Amor e Caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que, antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e participando dos labores espirituais. E aqui, mais uma vez, a gente cai naquela coisa que a gente tem visto com frequência, né? Como tudo é preparado com muita antecedência, né? Então, eles estavam deslumbrados, né, com a cidade, né, que era só para preparação desses mensageiros realizarem seu processo de reencarnação, né? E aqui ele vai explicando, né, que, na verdade, aquilo já foi preparado muito antes, né, pelos engenheiros de Alcione, para funcionar daquela forma, né? Reforçando uma coisa que a gente já sabe, né, e tem visto com frequência em vários textos durante a semana. Tudo é preparado com muita antecedência. Não é de véspera, não é na hora. São as coisas mais simples, às vezes, a espiritualidade já tem aquilo programado e planejado com uma antecedência que a gente se assustaria se tivesse a real noção da organização que eles têm. Então, nada, mas absolutamente nada, de fato, ocorre por acaso na vida de ninguém. Porque mesmo os nossos erros, de alguma forma, essa egrégora espiritualizada mais elevada, ele já tem noção da probabilidade e da certeza de nós errarmos ou não. E mesmo assim eles não interferem,